Meus amigos da Cabeça Musical, tudo certo com vocês? Estamos mais uma vez aqui com muita alegria, gente, muito entusiasmo para bater esse papo com meu amigo Aldair Oliveira. Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, Cabeça. Obrigado, galera da Cabeça Musical. É um prazer enorme estar aqui falando sobre contrabaixo hoje com vocês. Que legal! E hoje o nosso papo é sobre o meu primeiro contrabaixo. Gente, desde já a gente quer deixar aquele super agradecimento ao nosso querido estúdio parceiro Emilacos aqui na nossa cidade, em Cachoeirinha, do nosso amigão Cleiton Amorim. Aqui embaixo vai ficar os contatos das redes sociais do estúdio. Segue lá a gente, porque a gente precisa dessas parcerias. Vamos pro assunto, irmão? Vambora! Galera, conta pra gente aqui nos comentários como foi a sua primeira experiência com o seu primeiro contrabaixo. Nós queremos saber. Bom, meus amigos, quando eu falo de baixo, Alda, tu sabe que eu tenho esse carinho especial, né, pelo fato de eu ser batera e essa relação baixo-bateria. Poxa, cara, falar sobre o assunto meu primeiro baixo, poxa, me enche de entusiasmo. E a primeira pergunta que eu te faço é: qual foi teu primeiro baixo, meu amigo? Bom, o meu primeiro contrabaixo foi um Golden BR-90. Uau. Ele era um baixo de 4 cordas, similar a esse aqui, um modelo parecido com o Precision, assim. E foi um baixo que eu comprei já de segunda mão, baixo usado, né? Porque eu acho que uma das questões principais, assim, quando a gente tá começando, é que a gente nem sempre tem aquela grana para investir num grande instrumento. Cara, é verdade. Né? Então, buscar um instrumento que financeiramente caiba no teu bolso e que resolva musicalmente a parada é importante. E esse baixo, nesse momento, né, da minha vida, que eu tava começando, ele me ajudou muito, assim, foi um baixo que resolveu a parada pra mim. Então a tua realidade, meu amigo, na verdade é a realidade da maioria dos músicos, né, cara, que precisa desse equipamento custo-benefício. E aproveitando isso, eu quero te perguntar, qual é o primeiro ponto na compra do primeiro contrabaixo, na tua opinião, meu amigo? Cabeça, uma das principais coisas que eu avaliei quando fui comprar o meu primeiro instrumento foi justamente a relação custo-benefício. Legal, né? cara. Eu era um músico que vinha primeiramente do violão, da guitarra, e estava migrando pro contrabaixo. Legal. Né? Eu nem sabia ao certo se eu ia ficar no contrabaixo, né? Foi por uma necessidade, uma demanda e tal, mas eu acabei me apaixonando pelo instrumento. Então, eu investi aquilo que eu podia no momento. Perfeito. E um instrumento que resolvia a parada, como eu falei anteriormente, né? Que era um instrumento que me atendia às minhas demandas musicais naquele momento. Isso é perfeito, porque às vezes a gente, óbvio, a gente é apaixonado por sonhos, né? O instrumento dos sonhos, mas antes de mais nada a gente precisa de um instrumento para te poder praticar, se divertir. A gente precisa do instrumento na mão, é isso, né, exato, cara? Exato. E uma das coisas também que foi interessante é que assim, meu primeiro contrabaixo foi um contrabaixo de 4 cordas. Né? Legal, cara. Contrabaixo tradicional. Esse daqui é onde vai. Hoje nós temos aqui um contrabaixo PHX, né? Um dos instrumentos que nós vamos apresentar para vocês. E esse instrumento é muito legal porque assim, ó, ele é um modelo Precision Junior. Né? O que significa isso? Ele é um pouquinho menor do que um instrumento convencional, né? Ele é um contrabaixo um pouco reduzido e isso facilita muito na questão do transporte, né? Às vezes você tem um ensaio, tem que sair do ensaio para uma gig ou tocar em outro lugar e transportar um instrumento que seja fácil, que caiba, às vezes até no porta-malas do teu carro, facilita muito, né? Esse é um instrumento incrível, né? Que eu não conhecia esse modelo em questão, acabei conhecendo hoje e fiquei assim realmente impressionado pela qualidade do instrumento, né? Um ponto importante também que eu friso para quem está começando no contrabaixo é escolher um contrabaixo que tenha essa marcação na escala. Ah, legal, né? As marcações. Essas bolinhas, né? Às vezes não é bolinha, mas enfim, essa marcação vai ajudar a você se situar, né, na região que você precisa tocar.
Então essa é uma dica interessante também para quem está começando no contrabaixo. Que legal. Acredito também que ele vai suprir essa necessidade para o junior, né? Um adolescente que está querendo aprender contrabaixo, não tem envergadura tão grande. Então, baixo geralmente, o corpadão, o corpo gigante, né, cara? Esse é um instrumento adequado, menor, para os adolescentes que querem aprender baixo. Seria isso, meu amigo? Isso mesmo, a praticidade do instrumento, né? Menor, assim, para quem tá começando. Que massa! Vamos pro segundo ponto, galera! Bom, pessoal, nesse segundo ponto nós vamos falar um pouquinho sobre a construção do instrumento. Legal. É muito importante a gente prestar atenção na construção do instrumento em si, que é o que vai te dar uma tocabilidade razoável, pelo menos, né? Hoje em dia, a gente estava falando isso hoje antes da gravação, né? Quando a gente começou, os instrumentos eles eram bem mais precários do que hoje em dia. Né? Hoje a tecnologia empregada na construção de um instrumento ela é incrível. Perfeito, né? Cara. E, por exemplo, eu tô aqui com um contrabaixo também que é Precision, mas ele já é um modelo tradicional, digamos assim, né? O tamanho normal, diferente daquele Junior que a gente viu ali antes. E ele tem uma configuração similar. Ele tem um Precision, né, com volume e tone, né, o básico de um Precision. A diferença é que ele é o tamanho normal, né, o tamanho, digamos assim, adulto. Isso, exato. E como eu estava falando da construção, algo muito importante também a reparar são as tarraxas. Porque se você tem um instrumento com uma tarraxa inferior, a afinação do instrumento não vai ser grande coisa, né? Você pode pecar um pouco na afinação. Legal, e ninguém quer um instrumento desafinado, principalmente o contrabaixo, né? É isso aí. Aquela massa grave, desafinada no teu ouvido não tem condições. É uma nota que tem que dar, mas essa, por favor, tem que ser em cima e afinadinha. Quando a gente falar de afinação, a gente pega um fretless daí pra falar. Que Uau! Bom, mas aqui a gente tá falando de instrumentos que são precisos, né? Exato. Precision bass vem dessa configuração, desse entendimento que o contrabaixo, ele saiu primeiramente, né, do rabecão. Ótimo, né, e foi transformado num baixo preciso. Então, quando a gente fala do Precision Bass em particular, ou qualquer outro contrabaixo que você for escolher, é importante reparar nisso, na questão elétrica também, se o instrumento está bem aterrado. Muitas vezes você vai precisar procurar um luthier para fazer um ajuste, porque o que acontece? Quando você compra um instrumento em qualquer loja, ele tem uma regulagem padrão, né? Perfeito. Para o músico chegar lá, tocar, experimentar e curtir. Mas talvez para você, para sua mão, você vai precisar fazer um ajuste aí, e é importante procurar um profissional qualificado para fazer isso, os luthiers, né, que nós temos por aí. Que massa! Eu sabia que esse papo ia ser massa, Alda! Vamos então para o nosso terceiro e último ponto, galera! Fiquei curioso para esse terceiro ponto. E aí, o que seria importante, né? O terceiro item na compra do primeiro contrabaixo, irmão? Muito bem. Esse instrumento aqui que eu tenho em mãos, ele é um pouquinho diferente daqueles outros dois contrabaixos que eu já mostrei, porque ele tem 5 cordas, né? Ele tem uma corda mais grave, que é a corda Si. Isso te dá uma possibilidade sonora, né, de ter sons mais graves, logicamente, mas também é importante ter muito cuidado ao usar essa corda. Interessante, né? Cara. Porque o que acontece? Quando você está tocando numa formação ali que tem batera, né, tem guitarra, tem baixo, tem teclado, tem vários instrumentos, você tem que também observar a sua equalização, como você vai regular o seu instrumento. Perfeito, meu amigo. Então, se você reparou nesse último som que a gente fez, o baixo ele vem com uma condução, né, com acordes, né, faz a melodia, mas não deixa de conduzir em tempo algum. Isso porque eu optei por um som mais cristalino, né, para essa condição que nós temos agora, para essa música. É interessante o baixista pensar nisso também quando for plugar, né? Não apenas plugar aqui, virar tudo que é botão e deu, né? Cada botão aqui tem uma função, você vai ter volume, grave, médio, agudo, e é importante você conhecer esse seu instrumento e chegar nesse timbre que não vai embolar com o bumbo da batera. Perfeito. Nem com o teclado, né? Hoje a gente tem a galera que usa pad, assim, perfeito, né? E o baixista tem que observar muito isso, né? Pra não sujar
Perfeito, meu amigo. A gente sabe do desafio das bandas que estão iniciando. É óbvio que é uma progressão, né, gente? Ninguém começa tocando tudo e entendendo sobre frequência sonora. Exato. Isso vai se construindo. Se leva muito tempo. A gente está tentando ainda, né? Estamos aprendendo até hoje. É possível, né, no início, que o baixo, teclado, o violonista, o bumbo esteja tocando exatamente naquela frequência do espectro lá, bem naquele lugarzinho grave, e todos tocando ao mesmo tempo, na mesma frequência, é o mesmo que todo mundo falando junto. Não vai se entender nada. Então, como é desafiador para um baixista tocar e quando tu tá escutando, quando ele tá com um baixo bem equalizado, ele fica muito claro que tá ali, ele não tá embolado. Seria isso, meu amigo? Exatamente, cabeça. Inclusive, eu acho que esse é um assunto que não é só para baixista, né? Sem dúvida. Perfeito, cara. Esse é um assunto para todos os músicos, né? Para todos nós sabermos como distribuir essas frequências quando nós tocamos nosso instrumento. Aquilo que a gente tava falando ali antes de começar o vídeo, né? De às vezes o tecladista que toca o baixo junto com o baixista. Perfeito. O violão que também ele acrescenta mais o baixo. Então, buscar uma outra região, isso é importante para todos os músicos. Perfeito, meu amigo. Alda, obrigado mesmo. Tem alguma dica que tu quer dizer aí pra galera, meu amigo? Mais alguma coisa? Mais uma coisa? É importante estudar, né? Sempre. É isso Sempre aí, ótimo. Ótimo. Bom, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Galera, muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. E olha só, não esquece de dar aquele like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, gente, porque tá sempre saindo vídeo bem legal, muito sonhado para ajudar vocês aí com a tua realidade musical, ok? Um grande abraço, Aldair. Tamo junto, irmão. Sempre. Até a próxima, gente.